Se a quinta temporada de X-Men Evolution tivesse realmente acontecido, provavelmente focaríamos na saga da Fênix. Entretanto, nós já fizemos um vídeo aqui no canal sobre como poderia ser essa quinta temporada, deixando ganchos em aberto para a continuação da animação Evolution. E nesse vídeo nós vamos pensar em mais ou menos como poderia ser a sexta temporada de X-Men Evolution, logo após a vinheta. Se você é novo no canal, antes de mais nada, se inscreva, comente, compartilhe, porque isso é muito importante para que o YouTube entenda que o nosso conteúdo é relevante e merece ser divulgado para outras pessoas. Então, não deixe de se inscrever no canal, não deixe de deixar o seu like para justamente divulgar esse vídeo para outras pessoas e também deixa seu comentário, suas opiniões, porque é muito importante para a gente continuar a levar um conteúdo, um entretenimento de qualidade para quem consome o nosso conteúdo. Então, vamos ao enredo da sexta temporada de X-Men Evolution. Bom, a sexta temporada de X-Men Evolution não estaria nada agradável para os mutantes. Os eventos que envolveram a saga da Fênix, com a ameaça cada vez mais crescente de mutantes poderosos, fez o governo a concretizar a lei de registro antimutante. E com isso, fazer também com que os sentinelas fossem cada vez mais aprimorados. Só que agora, os sentinelas conseguem se adaptar a basicamente todo e qualquer poder mutante. Não se trata apenas de máquinas comuns que podem ser derrotadas facilmente pelo Magneto, por exemplo. E sim, capazes inclusive de tomar formas humanoides. E é então que surge o Bastion, a evolução do New World, que basicamente é um sentinela humanoide cuja programação é simplesmente aniquilar toda a espécie mutante. E no futuro ele conseguiu isso, sendo os mutantes basicamente caçados e extintos. Não só os mutantes, mas também os seus aliados, que envolveria outros heróis, como o Quarteto Fantástico, Capitão América e outros heróis do universo Marvel em geral que poderiam ser citados. E cabe ao viajante temporal, o Bishop, a tentar impedir que aquele futuro se concretizasse, porque no passado a Mística, em mais um plano dela translocado, acaba tentando dar fim a um candidato, ou seja, ao senador Kelly, fim a ele para justamente ele não aprovasse a lei de registro antimutante, ou como ficou conhecido, a Operação Tolerância Zero. A Mística, no passado do Bishop, consegue executá-lo com a ajuda de alguns mutantes, mas isso ocasiona justamente a promulgação da Lei Tolerância Zero e ordenando que todo e qualquer mutante no país fosse mandado para prisões específicas. Só que, com o decorrer do tempo, os sentinelas começaram a identificar todo e qualquer humano que pudesse ter um gene mutante X latente ou que pudesse gerar mutantes. Então não afetou apenas os mutantes, mas afetou humanos também. E isso poderia levar a uma extinção global, tendo em vista que os sentinelas estavam sendo todos controlados pelo Bastion, que conseguia controlar de uma forma quase que um psiquismo mecânico os sentinelas, uma cyberpatia. E ele avisando, fazer com que os mutantes fossem extintos, apenas estava cumprindo a sua programação que poderia levar à extinção global. Com o equipamento formado pelo Forge, o Bishop consegue viajar no tempo para o exato momento em que a Mística tentaria acabar com o senador Kelly. Só que ele precisaria convencer a todos de que ele era um viajante temporal e que por isso ele estava ali para tentar evitar a extinção dos mutantes. Vale ressaltar que a Jean Grey foi dada como morta na quinta temporada de X-Men Evolution. Só que todos sabem que na verdade ela apenas se tornou uma energia psionica. Na verdade ela fundiu os seus poderes com os poderes da Fênix, mantendo sob
controle. E em algum momento da história, ela retornaria aos X-Men, mas sem sombra de dúvidas com a culpa de ter deixado o Xavier inconsciente, mas ela, com a ajuda da Emma Frost e da Psylocke, ambas conseguem fazer o Xavier voltar à consciência para poder enfrentar isso, mas o Bishop chega e explica todo o futuro temeroso e tenebroso que espera os mutantes, e é então que a trama se desenrola. Magneto ainda é um aliado dos X-Men na sexta temporada, e com a confirmação de que o Bishop não é daquela linha temporal, e com a ameaça de que ele com certeza verá os seus sendo extinto, isso vai ser um gatilho para o Magneto, já que ele já presenciou esse tipo de situação na Segunda Guerra Mundial. Então isso vai motivar o Magneto a talvez ir caçar a Mística para que ela não concretize o seu plano, mas também vai fazer ele repensar se ficar ao lado dos X-Men em uma situação catastrófica como essa pode ser a melhor escolha para a humanidade. E é então que tudo vai se desenrolar. A partir disso, sentinelas vão começar a prender mutante, os X-Men vão ser declarados inimigos da nação, justamente porque vão criar uma narrativa que Charles Xavier e o instituto dele, na verdade, treinam mutantes para essa guerra, e um evento envolvendo mutantes vai fazer com que os X-Men tenham que se expor em público mais uma vez, só que isso vai acabar justamente colocando a opinião pública pior para os X-Men, de uma forma muito cruel, enxergando eles como uma verdadeira ameaça. Então a lei tolerância zero vai ganhar força e o senador Kelly vai também se aproveitar dessa situação justamente para fazer de uma plataforma política, enquanto a Mística tenta arranjar a melhor maneira de executá-lo. Na cabeça dela, caso executasse o senador Kelly em público, isso mostraria a supremacia dos mutantes e também iria inibir que qualquer governo tentasse alguma tentativa de retaliação contra eles. Só que o efeito vai ser justamente o contrário. E como se não bastasse, quando o Bishop voltou no tempo, ele basicamente deixa uma fenda temporal aberta. E isso possibilitou que o Bastion daquela realidade distópica fosse para o atual presente dos X-Men e confrontasse todos os mutantes, sem exceção. E isso vai causar várias batalhas, porque a Jean, embora tenha retornado dos mortos, ela tem que sempre manter as emoções em controle para não liberar a Fênix e não causar mais estragos. E o Bishop sabe de E o Bastion sabe de toda a história que aconteceu, pelo menos até aquele momento. Então eles têm um arquivo de todos os mutantes e ele sabe exatamente como atacar, como atingir, inclusive as suas fraquezas psicológicas. E ele vai saber se aproveitar disso, inclusive criando situações em que os mutantes vão ter que lidar com ameaças públicas, descontroles de poder, destruição em massa, confronto entre eles próprios, para justamente criar essa desunião entre a própria espécie, para que o projeto Tolerância Zero fosse adiante e ele, com os seus sentinelas, conseguisse justamente o que ele queria, que era a aniquilação total dos mutantes. A Mística, vale ressaltar, ela começa a ter consciência disso, de certa forma, ela é alertada pelo Noturno, pelo próprio Magneto e pela Vampira, de que as ações dela iriam causar a destruição do mundo. E a vilã, talvez em um dos poucos momentos de lucidez, acaba se aliando também ao Magneto, mais uma vez, mesmo com todo o ressentimento que ela tinha dele desde a primeira temporada, para que juntos pudessem aniquilar o Bastion. Só que não é tão simples, ele é um sentinela extremamente aprimorado, com capacidades bastante poderosas, podendo fazer frentes a mutantes muito fortes, como Magneto, Tempestade, Jean Grey, entre outros. E o Bastion simplesmente vai ativar os sentinelas do presente para atacar todo e qualquer mutante no país. E isso vai obrigar os X-Men a irem a público e juntamente com a Irmandade para tentar evitar o futuro distópico. Só que o Bastion sabe
que ele precisaria, a morte do senador Kelly é justamente o pressuposto para que aquele futuro permanecesse intacto. E o Bastion, ele consegue assumir outras formas, tal qual igual a Mística, e ele vai tentar exatamente criar essa realidade, executando o próprio senador Kelly, indo contra a sua programação e executando um humano, coisa que um sentinela não deveria fazer, pelo menos a princípio. Mas, como ele é uma inteligência artificial e ele acaba se adaptando para que sua programação seja concretizada de qualquer forma, ele fará isso sem o menor escrúpulo. Mas ele será impedido pelos X-Men junto com a Irmandade. E aí vai ter uma batalha muito grande, inclusive com novos mutantes que estão descobrindo poderes, que vão se aliar à causa para justamente evitar o confronto contra justamente vão confrontar o Bastion para evitar justamente a extinção global e que as máquinas dominem o mundo no futuro. E nós temos também um destaque para o Forge, que vai voltar nessa sexta temporada, sendo peça fundamental, afinal de contas é ele que vai avaliar e tentar consertar o dispositivo temporal do Bishop, que vai ser ele vai ficar ajudando os X-Men, orientando o que exatamente aconteceu no passado dele, só que a partir do momento que ele voltou para o passado, a história totalmente vai ser outra, então ele apenas tem noção do que pode acontecer, isso vai ajudar muito. E com a vinda do Bastion para o presente, tudo isso pode acabar ficando muito perigoso. E aí nós temos Emma Frost, Gambit, Psylocke, Jean Grey, Ciclope, Wolverine, Tempestade, Magneto, Mística, Noturno, Homem de Gelo, todos os mutantes mais conhecidos e mais treinados contra o Bastion, que vai liberar o maior sentinela que já apareceu para os mutantes, que nem na sala de perigo eles treinaram de tal forma. E aí veremos uma cena de confronto na cidade, de destruição, mas que vai ser necessário para que tudo se desenrole. Aí acontece que na batalha final contra o Bastion, ele é aparentemente derrotado, pelo menos o seu corpo, mas a sua consciência não temos certeza se foi destruída, mesmo que o plano do Forge, junto com o Ciclope, era criar um tipo de vírus tecno-orgânico para que afetasse o Bastion, já que nenhum telepata seria capaz de enfrentá-lo, né, de destruir a sua consciência. E que ele conseguem destruir o Bastion, ele acaba caindo e, consequentemente, todos os sentinelas acabam caindo também. É claro que com um preço alto, né, já que algumas baixas vão ter na equipe, e aí também vamos ver a Polaris em ação, a filha do Magneto, veremos também outros mutantes em ação, tudo para que o futuro distópico não aconteça da forma como o Bishop alertou. Sem sombra de dúvidas, Dias de um Futuro Esquecido é uma das maiores arcos dos X-Men, que merecia ser adaptado também em X-Men Evolution, e poderia justamente encerrar a saga de uma forma satisfatória, ou também dar margens para que no futuro outras sagas fossem adaptadas. Mas eu acredito que a sexta temporada seria o máximo que poderiam estender. Embora justamente Magneto fosse aliado dos X-Men por conta disso, sim, ele poderia justamente, com o fim de tudo isso, recriar ou o Asteroide M ou o Genosha para proteger todos os mutantes, porque ele sabe que a ameaça contra os mutantes sempre vai existir, sempre vai prevalecer. E o Bishop, por algum motivo, escolheria ficar no presente, porque ele tem medo do que pode ter acontecido no futuro. E aí, basicamente, poderiam trabalhar com a questão de realidades paralelas. Afinal de contas, o Bishop foi para uma realidade que não era a dele. Então, isso não significa que ele mudou o futuro da realidade que ele saiu. E aí ele ficaria integrando a equipe dos X-Men, e também por conta justamente dele criar laços com a equipe, principalmente
com a Tempestade, poderia abordar essa questão entre os dois, esse romance entre os dois, desenvolver, mas essa basicamente poderia ser o plot da sexta temporada, né? Adaptando Dias de um Futuro Esquecido, e a Kitty Pryde não teria o papel, né, de ser mandada para o passado, porque justamente seria uma adaptação narrativa, embora a Kitty pudesse ter o papel fundamental na equipe, já que os seus poderes afetam diretamente a tecnologia, e ela teria um papel fundamental na destruição, por exemplo, do Molde Mestre, ou até mesmo do próprio Bastion. Mas e vocês? Vocês querem saber mais, querem desenvolver mais enredos de X-Men Evolution, ou já está de bom tamanho? Deixa aí nos comentários. Se você gostou desse vídeo, curta, comente, compartilhe. Eu espero que você fique bem e até a próxima.